quando você chega aqui no capítulo 2, diz assim, que este é o nascimento do céu e da terra. No dia que o Senhor fez do céu e da terra, não havia ainda sobre a terra nenhum arbusto, ou seja, que o Senhor havia feito. O Senhor Deus modelou o homem, ou seja, ele fez o homem antes. Aqui tem um segundo relato da criação, no capítulo 2, onde fala que o homem foi feito antes dos arbustos, da vegetação. E no capítulo 1 tem o primeiro. Por que isso? Porque, como eu falei, por que diz no primeiro capítulo, que Deus criou o homem antes dos arbustos, depois de criar os arbustos, a vegetação, e no capítulo 2 ele fala que criou antes? Pronto, irmão, como você acabou de ver aí, né, o Fábio, ele faz a pergunta aí, né, faz a pergunta aí para a Fernanda, sobre questão de, né, que tem até um vídeo que ele faz a mesma pergunta para o rapaz, né. Então, amado irmão, ele está dizendo que, como é que pode, né, o homem vai ter que como é que chama aqui, vai ter que aguar as plantações. O homem vai ter que cultivar, né, aguar as plantações. Então, ele diz que aqui há uma contradição. Por quê? Porque Deus, ele fez, Deus fez subir da terra o vapor de água para plantações, para cultivar a terra. Então ele diz que há uma contradição, por causa do outro texto que diz que Deus ia fazer o homem para cultivar a terra, para aguar as plantas. Irmão, não há contradição. Aqui em Gênesis não há contradição, e eu vou provar a partir de agora. Porque o que Deus falou aqui, amado irmão, é verdade, é verdade. Quando a Bíblia fala, eu tenho que me calar diante dela. Então vamos aqui, irmão, compreender, ok? Vamos aqui para Gênesis capítulo 2, versículo 4. Então, irmão, aqui o capítulo 4, aqui é apenas falando tudo o que aconteceu, ok? Aqui não tem nada a ver de primeiro dia da semana, terceiro dia da semana, quarto dia da semana. Não, aqui não tem nada a ver sobre os dias não, ok? Aqui é revelando tudo o que aconteceu, ok? Aqui, essa parte aqui, o versículo 4, é uma parte revelando tudo o que aconteceu, ok? Aqui não tem nada a ver de contar dias, ok? Vamos lá, olha só. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados. Então a Bíblia aqui vai falar agora, como tudo foi criado, ok, mano? Como tudo foi criado. Então vai falar aqui, ó. Quando o Senhor Deus o criou, não havia ainda nenhuma planta do campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover. Então vamos compreender, amado. Então veja. Então a Bíblia está dizendo aqui que não havia ainda nascido, né, erva. Então aqui no capítulo que eu mostro lá no vídeo, né, que Deus fez relva e ervas e começou a produzir frutos. Por quê? Porque Deus fez chover, né? Ali Deus já fez chover para nascer ervas, ok? Então aqui está dando o resumo, né? Então, para que a erva cresça, então Deus ele fez chover. Então Deus ele criou tudo, né? Criou tudo nas ocultas.
Então a semente estava debaixo da terra. Então Deus fez chover para nascer as plantações, ok? Então Deus fez tudo debaixo da terra, as sementes. E Deus fez chover para nascerem, ok? Então olha só, mano, vamos acompanhar aqui. É no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, né? Então aqui não há contradição, tá? Não há contradição. Aqui é um resumo dizendo de tudo que aconteceu, ok? Porque o Senhor Deus não havia fazer chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Veja, então aqui é uma grande verdade. Então não havia homem para lavar o solo. Veja bem, irmão. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, ok? Então vamos entender aqui, vamos entender. Então, amado irmão, como eu falei, Deus ele fez chover e também tinha neblina, né? Sempre de madrugada, sempre tem a neblina que Deus manda para cultivar ainda a terra, porque as plantações, a terra, elas precisam sempre da água, da neblina, ok? E é o que nós temos hoje, ok? Porque o sol, né? Não vai estar, perdão, irmão, não chove, né? Não vai chover todos os dias, né? Não vai chover todos os dias. E é por isso que tem a neblina que Deus criou, a neblina, que ela vem para cultivar sempre a terra, ok? Preste bem atenção, irmão, olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tá, mas então aqui está contando como Deus criou o homem, né? Foi do pó, ok? Então olha só, mas veja só. O versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Vamos meditar. Então veja, amado. Então eu quero dizer para o Fábio de Oliveira que a Fernanda, ela está certa, né? Então, Deus ele criou em um canto lá, no lado de cá. Veja bem, tá, irmão? Veja bem. No lado de cá, Deus criou plantações, né? Árvores, floresta, né? Onde vivia o quê? Os animais. Os animais estavam desse lado de cá, onde havia plantações, ervas, árvore, ok? Então veja o texto dizendo aqui, irmão. Então Deus ele separou um local e criou o jardim do Éden para os dois casais. Então os dois casais estavam separados, estavam em um jardim preparado por Deus, separado. Então Deus separou e fez um jardim para os dois casais. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Veja só, vamos continuar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, né? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boa, para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilar, onde há outro. O outro dessa terra é bom também. Se encontra lá o belírio e a pedra de ônix, né? A pedra de inox, assim. O segundo rio chama-se Gion, e o que segunda a terra de Cuxi, O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrade. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então veja aqui, meu irmão, tá? Deixa eu ver aqui. Então aqui, e o Senhor Deus
e lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás. Então veja aqui, amado. Então Deus ele criou um jardim separado. Criou um jardim para Adão. Então Adão ele cultivava a terra. Ali havia rio que jorrava em 4 bandas, né? Que aqui dizem 4. Então ali havia rio para Adão cultivar a terra, aguar ali a sua plantação para poder se alimentar. Pô, irmão, esses ateus são muito, sabe? É muita burrice desses ateus. É como hoje, amado irmão, né? Como hoje. Quando nós plantamos uma coisa, nós temos que cultivar, nós temos que botar água. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Né? Os homens que têm aí suas fazendas, né, de cultura, eles aguam, eles botam água nas plantas, botam água nas... E o ateu, misericórdia, amado, misericórdia. Então, e graças a Deus, né, que também Deus ele manda chuva. Deus manda a chuva, Deus manda a neblina, né? Mas nós sempre temos que cultivar, nós temos que aguar a nossa plantação, porque elas precisam de água. Ok, amado irmão? É muito tremendo a sabedoria da Bíblia. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que realmente Adão, ele cultivava, aguava a sua plantação. O tomate, a cebola, ok, Fábio de Oliveira. Então Adão tinha sua cultura, Adão tinha sua cultura ali. E ele tem que aguar a sua plantação, seu alimento, né? E claro, como eu sempre falei para os irmãos, que tem plantas e frutas, coisas que não precisam de água, ok? Então nós temos, né, 2 tipos de coisas, de plantações que precisam do calor do sol, né? E outras plantas que precisam, né, da água, senão elas morrem. Até no calor do sol elas morrem se nós não cultivar com água. Muito tremendo, irmão. Graças a Deus pela sabedoria que Deus dá para o seu povo. Tá bom, amado irmão? Então, irmão, tá aqui, tá? Então, Fábio de Oliveira, não há contradição, coisa nenhuma, ok? Realmente, Deus botou um homem em um jardim separado para ele cultivar aquele jardim dele, aquela cultura, né? Que é a plantação de alimento dele. Que ele tem que... E havia rios ali, para Adão aguar as plantas. Havia um rego, irmão. Havia 4 regos. 4 regos que corria para as plantações aonde Adão... Claro que Adão pegava a sua água, né? Então tá aqui, irmão, a grande verdade, tá bom? Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Here I come for your mercy and your grace, oh Lord. I believe and I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe.